Vamos mergulhar no mundo da morfologia. Com prazer! A morfologia é um dos pilares da gramática e estuda a estrutura interna das palavras, como elas são formadas e quais as suas classes gramaticais. O que é a morfologia? Em termos simples, a morfologia é a parte da gramática que se dedica ao estudo das palavras. Ela investiga como as palavras são construídas, quais as suas partes e como essas partes se combinam para formar novos significados. Por que estudar morfologia? Compreender a língua. Ao entender a morfologia, você adquire uma visão mais profunda da língua portuguesa, facilitando a leitura, a escrita e a comunicação em geral. Ampliar o vocabulário. A morfologia explica como as palavras se formam e como podemos criar novas palavras a partir de outras já existentes. Melhorar a escrita. Ao conhecer as regras de formação das palavras, você evita erros gramaticais e produz textos mais claros e precisos. Quais os principais tópicos da morfologia? Classes gramaticais, substantivos, adjetivos, verbos, pronomes, artigos, numerais, advérbios, preposições, conjunções e interjeições. Formação de palavras, derivação, prefixação, sufixação, composição e onomatopeia. Flexão, as variações que as palavras sofrem para indicar gênero, número, pessoa, tempo, modo e voz. Exemplos de questões de morfologia para concursos. Com certeza! A morfologia é um assunto bastante cobrado em provas de concurso, especialmente para cargos de nível superior. Para te ajudar na sua preparação, vamos explorar alguns exemplos de questões que envolvem os principais tópicos da morfologia, com uma breve explicação. Classes gramaticais. Questão. Na frase, a menina bonita sorriu para o menino. Qual a classe gramatical da palavra bonita? Resposta. Adjetivo. Ela caracteriza o substantivo menina. Questão. Identifique a função da palavra que na frase o livro que li ontem é muito bom. Resposta. Pronom relativo. Ele retoma o substantivo livro e introduz uma oração subordinada adjetiva. Formação de palavras. Questão. Qual o processo de formação da palavra infelizmente? Resposta. Derivação prefixal. O prefixo in acrescenta o sentido de negação ao adjetivo felizmente. Questão. A palavra passatempo é formada por qual processo? Resposta. Composição por justaposição. Duas palavras, passar e tempo, se unem diretamente para formar um novo vocábulo. Flexão. Questão. Qual o grau do adjetivo na frase ele é fortíssimo? Resposta. Superlativo absoluto sintético. O sufixo íssimo indica o grau máximo da qualidade. Questão. Indique a pessoa, o número e o tempo do verbo na frase eu havia estudado muito para a prova. Resposta. Primeira pessoa do singular, pretérito mais que perfeito do indicativo. Outros exemplos. Questão sobre sinônimos e antônimos. Qual o antônimo da palavra feliz? Questão sobre homônimos e parônimos. Qual a diferença entre censo e censo? Questão sobre empréstimo linguístico. Qual a origem da palavra show? Dicas para estudar morfologia. Leia bastante. Quanto mais você ler, mais familiarizado você se tornará com as diferentes formas de usar as palavras. Faça exercícios. Resolva muitos exercícios para fixar o conteúdo e identificar suas dúvidas. Estude a teoria. Compreenda as regras e os conceitos da morfologia para aplicar nos exercícios. Utilize materiais didáticos. Livros, apostilas, videoaulas e sites especializados podem te ajudar a estudar de forma mais completa. Participe de grupos de estudo. Trocar ideias com outras pessoas que estão se preparando para concursos pode ser muito enriquecedor. Imagine que você está em uma sala de aula, com um quadro negro à sua frente e eu, seu professor particular de português. O que é a morfologia? A morfologia é como se fosse um anatomista das palavras. Ela estuda a estrutura interna das palavras, como elas são formadas e quais as suas funções na frase. É como desmontar um relógio para entender como cada peça funciona. Por que estudar morfologia? Dominar a língua portuguesa. A morfologia te ajuda a entender as nuances da nossa língua, a construir frases mais precisas e a identificar erros comuns. Aumentar seu vocabulário.
Ao compreender os processos de formação de palavras, você pode criar novas palavras e enriquecer seu vocabulário. Facilitar a interpretação de textos. A morfologia te equipa para analisar textos com mais profundidade, identificando as relações entre as palavras e as ideias. Se sair bem nas provas. A morfologia é um assunto recorrente em provas de concurso. Dominá-la é fundamental para alcançar a aprovação. Os pilares da morfologia. Classes gramaticais. São as categorias às quais as palavras pertencem, como substantivos, adjetivos, verbos, etc. Cada classe tem suas características e funções específicas. Formação de palavras. Entender como as palavras são formadas, derivação, composição, é fundamental para ampliar seu vocabulário e identificar a raiz das palavras. Flexão. As palavras variam em gênero, número, pessoa, tempo, modo e voz. A flexão mostra como as palavras se adaptam ao contexto da frase. Como estudar morfologia para concursos? Comece pelo básico. Revise as classes gramaticais e seus exemplos. Faça exercícios. Resolva muitos exercícios para fixar o conteúdo e identificar suas dúvidas. Estude a teoria. Compreenda as regras e os conceitos da morfologia para aplicar nos exercícios. Utilize materiais didáticos. Livros, apostilas, videoaulas e sites especializados podem te ajudar a estudar de forma mais completa. Participe de grupos de estudo. Trocar ideias com outras pessoas que estão se preparando para concursos pode ser muito enriquecedor. Dicas práticas. Crie flashcards. Anote as regras e exemplos em cartões para revisar a qualquer momento. Leia muito. Quanto mais você ler, mais familiarizado você se tornará com as diferentes formas de usar as palavras. Monte esquemas. Organize o conteúdo em esquemas para visualizar as relações entre os tópicos. Faça simulados. Simule as condições de prova para se acostumar com o tempo e o formato das questões. Vamos começar com um exemplo prático. Questão. Na frase, o menino bonito sorriu para a menina. Qual a classe gramatical da palavra bonito? Resposta. Adjetivo. Ele caracteriza o substantivo menino. Agora, pense em outras palavras da frase. Qual a classe gramatical de cada uma? E se eu te pedir para formar uma nova palavra a partir de bonito? Podemos criar bonitinho por derivação sufixal. Entendeu? A partir de agora, vamos aprofundar cada um desses tópicos, com mais exemplos e exercícios. Qual tópico você gostaria de começar? Classes gramaticais, formação de palavras ou flexão? Lembre-se, a morfologia é como um quebra-cabeça. Com paciência e dedicação, você irá montar todas as peças e se tornar um mestre da língua portuguesa. Vamos aprofundar os conceitos da morfologia. Como um professor particular, vou te guiar por cada um dos tópicos mais importantes. 1. Classes gramaticais. São as categorias às quais as palavras pertencem, como substantivos, nomeiam seres, objetos, lugares, ideias. Casa, amor, Brasil. Adjetivos, caracterizam os substantivos. Bonito, grande, feliz. Verbos, expressam ações, estados ou fenômenos. Correr, ser, chover. Pronomes, substituem ou acompanham os substantivos. Eu, tu, ele, que. Artigos, determinam os substantivos. A, uma. Numerais, indicam quantidade, ordem ou fração. Dois, terceiro, meio. Adverbios, modificam verbos, adjetivos ou outros adverbios. Rapidamente, muito, ontem. Preposições, ligam palavras, estabelecendo relações entre elas. De, em, para. Conjunções, ligam palavras ou orações. Mas, porque. Interjeições, expressam emoções. Ai ou ufá. Exemplo, na frase o menino bonito correu rapidamente para casa. Cada palavra pertence a uma classe gramatical. O artigo menino
substantivo. Bonito, adjetivo. Correu, verbo. Rapidamente, adverbio. Para, preposição. Casa, substantivo. 2. Formação de palavras. É o processo pelo qual novas palavras são criadas a partir de palavras já existentes. Os principais processos são: derivação, prefixal, acrescentar-se um prefixo à palavra. Ex, infeliz, in plus feliz. Sufixal, acrescentar-se um sufixo à palavra. Ex, rapidamente, rápido y mente. Prefixal e sufixal, acrescentar-se um prefixo e um sufixo. Ex, infelizmente, in plus feliz plus ment. Composição, justaposição. Duas palavras se unem diretamente. Passatempo, passar mais tempo. Aglutinação. Duas palavras se unem, com perda de fonemas. Ex, planalto, plano y alto. Onomatopeia. Palavra que imita um som. Ex, meow, tic-tac. 3. Flexão. É a variação das palavras para indicar gênero, número, pessoa, tempo, modo e voz. Gênero, masculino ou feminino. Número, singular ou plural. Pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Tempo, passado, presente ou futuro. Modo, indicativo, subjuntivo ou imperativo. Voz, ativa, passiva ou reflexiva. Exemplo: o verbo amar pode ser flexionado da seguinte forma: amo, primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Amava, primeira pessoa do singular do pretérito imperfeito do indicativo. Amarei, primeira pessoa do singular do futuro do presente do indicativo, etc. Qual desses tópicos você gostaria de aprofundar agora? Podemos fazer exercícios, analisar textos ou explorar outros conceitos da morfologia. Lembre-se, a prática leva à perfeição. Quanto mais você estudar e praticar, mais fácil será dominar a morfologia e se destacar nas provas. Vamos para os exercícios de alto nível. Preparei alguns exercícios que exploram conceitos mais complexos da morfologia, como aqueles que você encontraria em concursos de alto nível. Lembre-se, a dificuldade de uma questão não está apenas na complexidade do conceito, mas também na forma como ele é apresentado. É importante ler atentamente o enunciado e analisar as alternativas. Exercício 1. A inércia do sistema político impediu a aprovação das reformas. A palavra destacada pode ser substituída, sem alteração de sentido, por a. Inação. B. Energia. C. Força. D. Movimento. E. Ação. Resolução. Inércia significa falta de movimento, de ação. Inação também significa falta de ação, sendo o sinônimo mais adequado. Resposta A. Inação. Exercício 2. O ímpeto com que ele defendeu sua ideia foi surpreendente. Assinale a alternativa cujo termo não pode substituir a palavra destacada sem alterar o sentido da frase. A. Impeto. B. Ímpeto. C. Ímpeto. D. Ímpeto. I. Ímpeto. Resolução. Ímpeto significa força, vigor, impulso. Todas as alternativas apresentam a mesma palavra, portanto, nenhuma delas pode alterar o sentido da frase. Resposta: todas as alternativas podem substituir a palavra ímpeto sem alteração de sentido. Exercício 3. A ambiguidade da mensagem causou grande confusão. Assinale a alternativa que apresenta um sinônimo para a palavra destacada. A. Clareza. B. Precisão. C. Dúvida. D. Certeza. I. Objetividade. Resolução. Ambiguidade significa duplo sentido, incerteza. Dúvida é o sinônimo mais adequado. Resposta: C. Dúvida. Exercício 4. O paradoxo da situação era evidente para todos. Assinale a alternativa que não apresenta um sinônimo para a palavra destacada. A. Contradição. B.
absurdo. C. Coerência. D. Incompatibilidade. I. Oposição. Resolução. Paradoxo significa uma ideia aparentemente contraditória, mas que pode ser verdadeira. Coerência significa consistência, lógica, o oposto de paradoxo. Resposta: C. Coerência. Exercício 5. A etimologia da palavra telefone revela sua origem grega. Assinale a alternativa que apresenta o significado correto de etimologia. A. Estudo da formação das palavras. B. Estudo do significado das palavras. C. Estudo da origem das palavras. D. Estudo da pronúncia das palavras. I. Estudo da escrita das palavras. Resolução. Etimologia é o estudo da origem das palavras e de suas transformações. Resposta: C. Estudo da origem das palavras.